Oi pessoal, aqui é o Charles Roxon, transmitindo ao vivo de algum lugar. De qualquer forma, eu só poderia fazer um vídeo sobre algumas reflexões dos eventos recentes, dos mercados e da indústria. Você sabe que eu estou neste espaço há quase uma década e me lembro do Bitcoin. Antes era $1 e depois subiu para 30, e depois subiu para 4, depois para 250, depois para 80, depois para 1.200, depois para 250 novamente, depois para 20 mil, depois para 4 mil, os 64 mil e agora estamos no 30. E me lembro de todos os eventos, o colapso do Monte Cox, todos os vários empreendimentos interessantes ao longo dos anos, como Mastercoin e moedas coloridas, e uma ladainha de outras coisas e preocupações. E não importa onde eu vá, o que eu faça, e isso sempre me surpreende, que haja essa constante rima da atitude para que os velhos da guarda nada mais nos atrapalhem. Já vimos de tudo, duas vezes, só para ter certeza de que não perdemos nada. Novas pessoas entram a cada minuto, como por exemplo o colapso de uma moeda estável ou o colapso do BitConnect. Esse tipo de coisas. Então eles dizem, oh meu Deus, este é o fim da criptografia, tudo acabou, todos nós vamos morrer, os mercados estão acabando, o sonho se foi. O que está acontecendo agora é que há mais de 300 trilhões de dólares em dinheiro institucional flutuando ao redor do mundo, procurando lá. Nos últimos 20 anos, em particular, houve uma hiperaceleração na impressão de dinheiro. Era disso que Raul Paul estava falando. Todos os austríacos estavam falando e ninguém realmente os ouvia. A América passou de 4,5 trilhões de dólares em uma dívida nacional, um superávit para mais de 30 trilhões de dólares. A perspectiva de uma taxa de juros de 3%, que custa 1 trilhão de dólares por ano, apenas para pagar sua dívida. Isso não é saudável. A economia mundial não é saudável. E agora, há a maior divisão de todos os tempos entre o investidor de varejo e o investidor institucional. O investidor institucional, eles têm basicamente um mandato para ir e empurrar de alguma forma com seus trilhões de dólares sob gestão. 10, 15 retornos, agora 10, 15 retornos sobre a inflação de 20%. Eles estão fazendo todo tipo de negócios de macaco e travessuras porque isso e suas casas estão ficando tão caras. Porque as rochas negras do mundo e os enormes fundos privados do mundo estão comprando casas regulares de 3 quartos e 2 banheiros por meio de grandes agregadores. E você acorda e vê 250 mil, a casa tornou-se $500 mil. Então você pode pagar, não porque os salários não acompanham, isso é um bom investimento para eles, é um bom hedge no momento para a inflação, mas não é permanente. Nos últimos 2 anos vimos a maior transferência de riqueza na história humana, dos pobres para os ricos. E agora, os ricos estão admitindo que talvez todas as coisas que fizeram nos últimos 2 anos não eram necessárias, mas eles não devolvem o dinheiro, a propriedade de volta. Você vê o grande reset, Davos este ano, eu ia sair de desgosto, eu só não vou fazer mais isso. Porque o que eles estão fazendo agora? Estão dizendo que você não terá mais nada e será feliz. Todas as terras agrícolas serão de propriedade dos ricos, das grandes empresas, empresas multinacionais, internacionais, que financiam todas as cadeias de suprimentos administradas por um pequeno grupo de entidades hiperconsolidadas, que são transnacionais. Não dão a mínima para a pequena pessoa, as pessoas do lado do varejo, estão optando por sair. O problema é que há menos dinheiro do lado do varejo agora do que do lado institucional. Se você olhar para as taxas de vendas de cripto, o que aconteceu nos últimos 6 meses é que as instituições foram despejando suas criptomoedas. Algumas, como o MicroStrategy e outros, estão se segurando e fazendo tudo ao seu alcance para se tornar o time laranja. Mas a maioria está olhando para isso como um ativo de alto retorno e de alto risco. E em tempo de recessão real, o seu portfólio sempre foi um perigo de convidar os tipos do Wall Street. É que eles simplesmente tratariam a criptomoeda como qualquer outro ativo e a rotulariam como um exótico de alto risco. E quando os mercados vão e não na direção que eles querem, eles a descartam. O pessoal do varejo está mantendo, porque eles estão optando por sair de um sistema global. Isso é injusto. Um sistema global que francamente é manipulado, eu mesmo já vi isso, eu estive nas reuniões, eu conversei com as pessoas em todos os lugares que eu vou, eles não dão a mínima para a sustentabilidade. Eles não se importam de forma alguma
com a forma ou como você vive bem. Seu padrão de vida é o mesmo que o padrão de vida de seus pais, seus avós, seus bisavós. Na verdade, muito pelo contrário. Eles estão tentando preparar as massas para aceitar um padrão de vida menor do que aquele que eles herdaram, aqueles com o qual cresceram, aqueles com o qual seus pais cresceram. Isso não é maneira de comandar o mundo. Isso não é maneira de viver. Bem, é porque eles quebraram o sistema monetário mundial. E todo o objetivo das criptomoedas é restaurar alguma confiança, credibilidade e estabilidade no sistema monetário mundial. Esse é o objetivo dos trabalhos desta indústria. A pesquisa que nós fazemos, a razão pela qual continuamos pegando paz e lutando o bom combate, agora a tonelada de experimentos, talvez as coisas reservadas fracionárias, que não são uma boa ideia, mas vamos descobrir que aprendemos isso de novo, com o dinheiro privado no século XIX e de novo, no nosso sistema bancário. E agora o mercado está novamente aprendendo as mesmas lições de antes, só que desta vez é empurrado pela arrogância da juventude, em oposição a uma cambala maliciosa. Talvez seja uma boa ideia seguir a política monetária deflacionária completa ou com reservas, se nosso desejo é criar estabilidade, agora de nossa parte como um ecossistema e como uma comunidade de desenvolvedores, uma comunidade de pessoas construindo coisas em que nos concentramos. Primeiros princípios. Nunca depositou uma patente, nunca depositou uma propriedade intelectual, nunca de forma alguma restringiu a juventude das coisas, ou afirmou que um ou alguns devem ter controle sobre muitos. Esses são princípios básicos da nossa ecossistema, que mantemos conosco desde 2015, quando as partes iniciais do projeto Cardinal foram criadas todos os dias. O que é tão frustrante para mim é que ficamos mais fortes. Mas os mercados, por causa da manipulação institucional, entre outros fatores, ficam mais fracos. Hoje, agora, 10 de maio de 2022, há mais pessoas usando Cardano do que nunca. Há mais transações do que nunca. Mais contratos inteligentes, mais NFTs, mais dApps, mais construções. Então, no próximo mês, o hard fork, que está dentro do cronograma, o que trará maior melhoria de desempenho de todos os tempos de Cardano, juntamente com vários novos recursos para desenvolvimento de dApp. Este é apenas um dos muitos eventos, o que acontecerá nos próximos 12 meses. Além de coisas que construíram ecossistemas inteiros, como moedas estáveis geradas por algoritmos. Já estamos na rede de teste com um muito melhor. Eu diria que é a maior. E é um testemunho da hibridização de métodos formais, revisão por pares e boas práticas, e princípios de engenharia, princípios básicos. Se você estiver construindo algo para todos, estiver construindo algo para durar, construa bem, mesmo que leve um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de tempo. E de novo, eu sempre disse, não vai ser o primeiro a comercializar, vai ser o melhor a comercializar. E aqueles que apresentam estabilidade e resiliência nos maus momentos sobrevivem. É por isso que hoje somos mais fortes do que alguma vez fomos na história do projeto. Mais pessoas do que já tivemos na história do projeto. Mas isso não será refletido na mídia, os preços ou a atmosfera atual, porque é de medo, ganância e é aquele que parece não se importar com princípios básicos. Mas aqui está a coisa que as pessoas de bom tempo em todos esses ciclos são abafadas. E as pessoas que ficam para trás são as pessoas que estão aqui a longo prazo. E nossa comunidade, do meu ponto de vista, é a melhor. Porque eles entenderam desde o início. Temos que fazer melhor. Temos que deixar para trás algo para aqueles que vêm depois de nós, que foi melhor do que ao que encontramos. Quando Augusto César disse que encontrou sua cidade e o granito deixou a mármore, queremos fazer o mesmo. Então olhamos para o futuro, o consenso está chegando. Vamos estar lá, a comunidade estará lá, e vamos mostrar às pessoas o quão forte é o ecossistema que somos. Vou falar sobre todas as coisas que não só estão chegando, que já estão aqui, mas são ignoradas. Ouça as pessoas dizerem, não, a vocês de Cardano, bem, na verdade temos uma maior em torno sobre o catalisador.
Temos 700 milhões de dólares pronto para ser implantado. De uma maneira responsável através de fundos, você controla a comunidade e cada vez que uma rodada de votação acontece, vemos mais participação, vemos mais votação. E muitos dos grandes projetos de NAME em diante recebem financiamento do catalisador para começar, que é o que mantém grandes empresas como o DC Spark em nosso ecossistema e dar a eles a força vital que eles precisam para a Milkomeda e outras coisas. Isso é apenas o começo, que vai crescer especialmente à medida que os centros de votação vierem a aumentar a participação online. Vemos milhares de projetos lançados a longo prazo, todos os anos. Apenas disso, e aqui está a diferença. Ao contrário do que a galera do Vale do Silício, em outros lugares que estão perseguindo manipulação, tokens ruins, distribuições privilegiadas. Isso é o dinheiro do povo. Não precisa dessas coisas. Então as coisas que vêm dele são justas? Não são sexy. Eles não obtêm amor na mídia, porque ninguém é pago a esse respeito. Mas no final eles constroem uma descentralização, economia. Essa é apenas uma das dezenas de inovações que trouxemos ao uso do Hard Fork Combinator, o modelo do XO estendido, que por sinal continua a ser mal interpretado. Ou talvez apenas porque as pessoas parecem não entender programação funcional. Mas francamente, é a única maneira de dimensionar a longo prazo um ecossistema de bilhões de usuários de estado global, que é uma tarefa tola de perseguir. Você não pode fazer isso. Não vá construir um sistema replicado, mesmo o Ethereum, que está começando a admitir isso. À medida que eles passam de F1 para F2, você vê o que as pessoas fazem no código que elas escrevem, os papéis que elas rascunham, não o que elas dizem, não o que elas falam e leem no Twitter e Telegram, outros canais, mas o que elas realmente fazem, o que elas realmente liberam. Você vê coisas como taxa de descentralização. Estes são conversas profundas, responsabilidade inclusiva. Essas são conversas profundas que precisam ser feitas porque agora as decisões estão sendo tomadas neste setor. E um amplo sobre se você está no controle ou outra pessoa. Está no controle de todo o objetivo dos artigos que escrevemos, o código que escrevemos, o ecossistema. Construímos, preservamos os princípios básicos de que você está no controle e não outra pessoa. Porque Mithril foi criado. É por isso que escrevemos Ouroboros, do jeito que fizemos. Há muitas maneiras de tornar as coisas artificialmente rápidas. Desde que você confie em um servidor de terceiros, há muitas maneiras de fazer as coisas se resolverem tão rápido quanto você pode imaginar. Olhe para o sistema bancário convencional. Visa, Mastercard, eles certamente executam muito rapidamente, processam bilhões de transações globais, mas fazer isso em escala de uma maneira completamente descentralizada, sempre descentralizada, o que significa que amanhã é mais descentralizado do que hoje. É uma coisa difícil, exigindo nova pesquisa, desenvolvimento. É por isso que investimos tempo para escrever os artigos. Escrevemos. Por isso que investimos tempos para aplicar métodos formais. Esses artigos. É por isso que investimos tempos para medir 2 vezes, enquanto outros não. Então, eles perseguem ganhos para seus mestres. Essa é a diferença. E é a hora de escolher. O pessoal institucional já escolheu seu destino. Estão tocando cadeiras musicais como uma economia global que vai desmoronar, que não pode se sustentar. Se algo como um conflito, uma guerra, pode quebrar o globo, se as pessoas usarem o conveniente bicho-papão da semana passada para desculpar a inflação ou a recessão, quando não podem ser intelectualmente honestos que imprimir trilhões de dólares todos os anos, do nada, não vai ter ramificações e consequências? Se o estado de guerra precisar aumentar e continuar, o império precisa aumentar e continuar, para que todos os nossos padrões sejam os mesmos, enquanto o nosso meio ambiente está sendo devastado, enquanto os padrões de vida estão caindo, apesar do fato de que o progresso social da tecnologia e educação estão melhorando, nunca houve um momento na história da humanidade em que ganhamos tanto como os trabalhadores daqueles que vieram antes de nós. Mas nossos sistemas são tão inadequados para aproveitar o que ganhamos. E nunca houve um momento na história humana em que estivemos tão cegos para as consequências de longo prazo de o que estamos fazendo.
É devido a uma mudança de sistemas e as instituições não vão fazer isso por nós. Eles vão afundar com o navio pensante porque simplesmente não tem outra escolha. O ponto de criptomoedas e blockchain, a tecnologia, sempre foi uma opção diferente do futuro distópico que está sendo oferecido a nós, onde não possuímos nada e ficaremos felizes. O ponto é que recuperamos nossa liberdade de volta. É o que estamos procurando. Mas as pessoas não são treinadas para tagarelar e assim por diante sobre o estado atual dos mercados, que são causados por manipulação e pessoas de fora sobre isso. E por um lado, eu terminei. Eu conheço as colinas aonde eu vou morrer, eu conheço os lugares onde eu vou viver, as coisas que vou fazer. A caravana vai continuar batendo o tambor todos os dias. Continuar escrevendo jornais, continuar escrevendo código, construindo coisas. E a diferença entre nos dias do passado e hoje é que temos um exército agora. Há 3 milhões e meio de pessoas nesse ecossistema. E você sabe que o futuro não muito distante, vamos acordar, isso será mais de 10. E futuro não muito distante, vamos acordar, isso será mais de 100. Por que não? A tecnologia será melhor. Seremos mais descentralizados. Muitos novos atores estarão no espaço. E continuamos fazendo cada vez mais e mais e mais. A economia mundial pode funcionar em nosso sistema. É inevitável nesse aspecto. É para onde estamos indo. É o que estamos fazendo. E esse é o objetivo das coisas. Se você não consegue ver isso, então você tem que se perguntar o que realmente é importante para você. O que importa para você. Qual é o objetivo de tudo isso? Você não vê o desastre que está chegando? Não vê para onde o mundo está indo? E se não fizermos nada melhor, se pudermos fazer melhor ou não, seja a sua escolha. Você ainda pode fazer. E chegará um dia onde, se você não fizer nenhuma escolha, vamos rezar para que esse dia nunca chegue. Então, eu vou ver todos em consenso. Vamos continuar trabalhando, escrevendo código todos os dias. Ainda somos o número 1 para os commits do GitHub. Ainda temos toneladas de ótimas publicações. Saindo tudo, está indo de acordo com o plano e cronograma de Hydra. Que está chegando o Mithril, está chegando a estratégia de carteira leve, catalisador, cadeias laterais, está chegando o pipeline. Basicamente na rede de teste pronto para ir. Mal posso esperar pelo Fossil Hard Fork 29 de junho. Isso será apenas um dia e depois no dia seguinte, coisas como entrada, endossantes e muito mais, coisas por vir. Esse é o cardeal, esse é o ecossistema que estamos construindo. É de onde viemos. Obrigado a todos por fazerem parte disso, obrigado a todos por seu trabalho duro e os bons dias e os dias difíceis. E tudo entre todos vocês importam. Vocês têm uma voz. Nós vimos isso crescer até agora. E mal posso esperar para nos ver continuar crescendo. Saúde a todos.